Por que você precisa da Bíblia? Por que todos nós precisamos da Bíblia? A Bíblia considera a fé em Jesus mais valiosa do que o ouro que perece, mais valiosa que qualquer coisa, que qualquer prazer que esse mundo possa oferecer. Então a gente vai identificar por que ela é tão importante assim para a vida do ser humano. Um ponto é que ela nos ensina a compreender a realidade. Enquanto o homem se enxerga melhor do que ele realmente é, a Bíblia diz que ele é escravo, na verdade. E ele é escravo daquilo que o domina, ele é escravo das suas paixões, e são paixões egoístas e regadas de maldade. Então, a verdade é que a gente tem uma falsa compreensão da realidade. A gente não é digno nem um pouco de misericórdia e preferimos viver como se Deus não existisse, porque a versão da história de que Deus existe é muito difícil, é muito árdua. A ideia de mudar o meu modo de viver é viver uma vontade que não é a minha, né? Então, ok. O homem é egoísta, mas ele deseja padrões altos para a sociedade. Então, o segundo ponto que eu diria aqui é que ela é relevante para a nossa cultura. Tudo bem a gente buscar padrões altos, isso é realmente louvável. Dignidade humana, liberdade, justiça, tudo isso é lindo, é uma conquista ao longo dos anos e isso tudo tem proeminência nas escrituras. E esses alvos, esses objetivos são verdades bíblicas e com Cristo elas realmente ganharam um padrão assim ainda mais elevado, que consequentemente foi conquistando, foi ganhando o mundo aos poucos. A Bíblia repudia a injustiça. Ok, a Bíblia repudia a injustiça, porém eu faço uma pergunta: qual é uma diferença entre ela e as outras religiões? Qual a diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Bom, uma diferença é que o Senhor da Bíblia ressignificou todas as coisas. Ele alcançou de tal forma o coração humano com a sua obra lá na cruz, que o sentido das coisas passou a vir somente dele. Bom, por exemplo, fazer o bem. Tá, todos são capazes de fazer o bem sem necessariamente acreditar em Cristo. Ok. Mas Cristo deixou claro que fazer o bem não é o suficiente, mas fazer o bem sem hipocrisia, sem procurar o olhar dos outros. Jesus realmente nos trouxe justiça interior e por isso ele é capaz de realmente mudar, né? Mudar de fato o ser humano. E o resto, todas as outras tentativas se tornaram anestesia. Elas não transformam ninguém. Elas não são eficazes quanto a obra de Jesus na cruz. Então, nada é palho para ele. Beleza. Ele realmente mostrou que ninguém consegue ter justiça interior sem ele. Amar sem esperar nada em troca. Ele mostrou que, na verdade, todos os seres humanos precisam dele, e não só os judeus. E por fim, o que eu queria dizer é que nós, os cristãos, precisamos conhecer quem é o nosso Deus para que nós possamos lutar por esses ideais altos e, de fato, realçar o melhor da nossa cultura, impedir o pior dela, nas palavras de um teólogo renomado aí, contemporâneo, Tim Keller. E ele diz mais uma coisa, que a gente precisa conhecer essa ética expressa na Bíblia, a ética do amor, que alcança dos mais letrados aos menos e que tem capacidade necessária e suficiente para moldar a nossa sociedade de modo eficaz e combater o ímpeto egoísta que está no nosso interior. De fato, nós precisamos da cruz de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, gente.